forma temática, ou seja, aglomeramos em algumas temáticas coisas que se estendem na cronologia, que torna-se menos monótono e menos sequencial, porque aqui cruzamos logo uma série de coisas. Por exemplo, aqui na humanização do território, o Alma, podem vir para aqui. Portanto, o Barreiro, por falarmos só do nosso território, nós somos uma península dentro de outra península. Portanto, até somos uma península dentro de outras duas penínsulas. A Península Ibérica, a Península de Setúbal e o Barreiro, que por si só tem uma península, uma vez tem a frente ribeirinha do Coino, a frente do Tejo e o esteiro da Moita. E as populações nunca gostaram muito de ficar nas penínsulas. Facilmente são sitiadas, não é? Portanto, qualquer invasor, qualquer agressor, facilmente as encurrala ali. Sim. Isto até as populações perceberem que a água é a principal das vias de comunicação. As autoestradas da antiguidade eram a água. E, portanto, estas populações que vivem nas penínsulas desenvolvem uma grande ligação ao mar, ou à água. É assim com os dois países ibéricos, os países do descobrimento e da expansão, quer Portugal, quer Espanha, não tinham mais para onde ir, só podem olhar para o mar. Os franceses, os espanhóis contactam com os franceses ali na zona dos Pirineus, mas toda a costa espanhola, tirando a faixa que é acompanhada por nós, é olhar para o mar. Como nunca tivemos muito boas relações uns com os outros, portanto, virámos os dois o olhar para o horizonte marítimo muito cedo. E acontece mesmo com as populações aqui. A população, nas populações no Barreiro e ao longo da nossa história, vamos ser sempre acompanhados com uma ligação muito forte ao Rio Tejo e ao Rio Coelho. Esta população da Ponta da Passadeira é o sítio mais antigo de ocupação no território barreirense. É uma população que vive aqui numa janela muito alargada. Nós hoje em dia contamos as coisas em termos de uma geração, duas gerações, três gerações, ou seja, temos o prazer, alguns de nós temos o prazer de ter conhecido os nossos bisavós. E, portanto, o nosso espaço temporal é de 3 gerações. Raramente consegue ser de 4 gerações. É mesmo muito difícil. Portanto, o máximo do nosso espaço é de 3 gerações. E estas populações, agora por falar da janela temporal, viveram aqui nesta zona durante 25 mil anos. Ou seja, os períodos de ocupação abrangem uma janela temporal de 25 mil anos. E porquê? Eles vão desde a pedra lascada até ao fim do Neolítico. Atravessaram todo um percurso enquanto populações que usufruíram da zona da Ponta da Passadeira, que fica aqui, no fundo. E atenção que isto em tempos já comunicou com o Montijo. A base aérea do Montijo está aqui. Isto em tempos já comunicou com o Montijo. E aqui onde corre o esteiro que vem da Ribeira das Enguias, é este, a Ribeira das Enguias, isto em tempos já foi tudo coberto por terra. A Ribeira das Enguias em tempos foi ganhando alguma frequência, em termos de escorrência, e fez romper aqui, isolou-nos do Montijo. Mas estas populações aqui, e isso é testemunhável, porque nas escavações arqueológicas nós viemos encontrar ocupação dentro daquilo que é hoje a água. Há lá restos de floresta, portanto, troncos ainda dentro da água. Sim. Portanto, é previsível que toda esta zona tivesse sido florestada, na zona da Ilha do Rato. Este mochão já é uma coisa que se chama de acumulação, é de sedimentação. Não tem a ver praticamente com isto. Mas tudo isto era atravessado. Ali, portanto, estas populações viviam do rio. Viviam de apanhar conchas, sazonalmente. Sazonalmente moravam aqui. Estavam cobertos com os tais agressores, porque podiam sempre escapar para a água, não é? E viviam dele, tiravam o seu sustento dos rios. Daí que nas zonas de entulheira, que foram escavadas, o que aparece são restos de conchas. Mas depois também começaram a aparecer noutros estratos, nos estratos mais superiores, começaram já a aparecer os ossos de animais. O que quer dizer que esta população de concheiros também se deslocava para o interior para caçar. E depois regressava outra vez a este sítio. Nos estratos então mais recentes, viemos encontrar então aquilo que é o último estádio de evolução. E daí podemos fazer o tal traço dos tais 25 mil anos. Desde a pedra lascada à pedra polida, até aparecer uma mó manual. Ou seja, eles já dominavam o cereal. A partir do momento em que sabemos que eles dominam o cereal,
eles já não são nómadas, são sedentários, não é? Já estão fixos no local. E isso dá-nos, só por estes conjuntos de artefactos que nós escolhemos aqui, podemos ver a evolução tecnológica, a evolução política e a evolução social. Só nisto. A evolução tecnológica ou a evolução económica é visível a partir do momento em que vamos passar da pedra lascada para a pedra polida. Não é? Aqui já há uma evolução tecnológica. E económica. Tecnológica e económica porque há ali cerâmica. Ora, eles não descobriram a cerâmica. Portanto, eles tiveram que trocar a cerâmica com alguém. Não é? Temos aqui uma relação de trocas económicas por algo que eles têm que os outros querem. E o que é que eles terão que os outros querem? Tem ouro da época, é sal. Sim. Não é? O sal era a moeda. Quem tem sal tem tudo. Porquê? Porque consegue conservar os alimentos. Os outros vão precisar de sal. E, portanto, se eu tenho sal para vender, ou para trocar, não há moeda, mas se eu tenho sal para trocar, eu consigo adquirir tecnologia. De lá, eu ofereço sal e eles estão a mostrar como é que se faz cerâmica. Bem, então, no terreno encontraram-se fornos de cerâmica. Cerâmica dúctil, ou seja, cerâmica que se parte facilmente. Porque não são fornos como nós conhecemos, o forno da máquina de Machado, que vai a 2.300 graus. Não é um forno de cerâmica deste. Eram fornos que eram uma laje de argila feita no chão da praia. Faziam-se as cerâmicas pelo método do cordão, que está ali. No fundo é fazer uma torcida de argila que se vai pondo à volta e depois alisada por dedos para soldar um cordão ao outro. E depois tapa-se com ramos, pega-se fogo aos ramos e a temperatura cozeu a cerâmica. Porque é que é uma cerâmica que se parte facilmente. Mas leva-nos à questão para que é que eles precisam dessa cerâmica. Porque já têm excedentes e precisam de contentores para guardar os excedentes. Portanto, faz todo sentido, sim. Antes não precisavam dos recipientes de cerâmica. Mas agora que já têm grão, para ter que guardar, já precisam de ter embalagem. Faz todo sentido. Então, a evolução económica e tecnológica está aqui provada. E como é que nós vemos aqui uma evolução social e uma evolução política? Isto são ídolos corniformes. Aparecem na Espanha, na Extremadura espanhola e na Andaluzia, e aparecem aqui, no nosso território, no sul de Portugal. O touro era adorado, porque era um animal viril, um animal selvagem, um animal feroz, portanto o touro era adorado. Ora, a partir do momento em que aparecem estes ídolos religiosos, quer dizer que o poder político perdeu expressão. Quem é que era o líder desta comunidade? Era o melhor caçador ou o melhor guerreiro. E neste momento apareceu o feiticeiro. Portanto, já temos a divisão de quem é que manda. A divisão da autoridade já está entre aquele que tem o músculo e aquele que formata a cabecinha. Sim. Não é? É claro que saltarmos da ponta da passadeira do Neolítico para estes tempos, os tempos da Reconquista. Porque o que é que passaram? Passaram em povos, mas daqueles que temos mais memória, há de ser os árabes que ocuparam a Península de Setúbal e depois a Reconquista Cristã. A Reconquista Cristã com a Ordem de Santiago. A península toda praticamente é oferecida à Ordem de Santiago de forma a poderem conter o avanço dos mouros. E não foi a primeira. A Ordem de Santiago, primeiro, conseguiu correr com eles até à linha de Alcácer, expulsando-os mesmo da Península de Setúbal praticamente, mas depois quando vieram os almohadas, os árabes ocuparam outra vez a Península. E depois, na segunda vaga da Reconquista, é que a Ordem de Santiago, então, toma mesmo conta disto para sempre. E a Ordem de Santiago primeiro vai estacionar em Alcácer do Sal, mas depois faz o quartel-general em Palmela. Portanto, a sede da Ordem de Santiago em Portugal, a mais conhecida delas, é em Palmela. É a partir de Palmela que vai reorganizar a Península de Setúbal, económica e politicamente. Todas as localidades que nós conhecemos têm genes a partir de benefícios que a Ordem de Santiago deu, de forma a fixar populações e fazer crescer a economia. Fazer crescer a economia através do desenvolvimento dos hortícolas para Lisboa, que era uma cidade emergente, não é? Foi sempre crescendo ao longo de todos os tempos. Portanto, hortícolas para Lisboa, a introdução do vinho,
e a continuação da exploração do sal que já vinha dali. Sim, Portanto, sim, sim, desde sim. o Lavradio, no nosso conceito, desde o Lavradio até ao Rio Coina, até à zona da Verdarena, eram salinas, haviam salinas. Mas as salinas na margem sul do Tejo já vêm desde Alcochete, não é? Certo. Até chegar ao Coina. Depois o resto já não tem salinas. Mas a margem do sul, desde Alcochete até ao Coina, que é uma zona de produção de sal, tal como o Sul Sado foi, não é? E isso vai ter importância quando chegarmos mais à frente aqui na nossa explicação. Eu não fazia ideia que produzíamos vinho. Sim, ou seja, este vinho é especial, que era o Bastardinho. O Bastardinho Não fazia a menor ideia. Era um vinho específico. Vinhos? Sim, nós tínhamos muitas vinhas. A zona toda do Lavradio era vinho. Sim. É o avanço da indústria, já no século XX, que vem acabar com essas vinhas. As salinas, ainda me lembro daqui na parte que faz a união com a Baixa da Banheira, que Ainda havia salinas. onde está agora ali, exatamente, Sim. estar ali as salinas E estar a fábrica do sal. e a fábrica do sal, exatamente, já estava abandonada, já a conhecia abandonada. A fábrica de sal. Sim. A fábrica de sal agora parou. continente. Sim, onde é agora continente. A fábrica de sal parou em 77. Já não me recordo da 77, fábrica do 68. sal. Lembro-me da fábrica do sal abandonada. Pois. E lembro-me ali daquelas salinas que havia ali a seguir à Gal. Exatamente. Então, mas ainda hoje se encontram traços de algumas salinas. E vou dizer onde. Mesmo encostado aos gessos. Lá na parte de trás, sim. Lá ao fundo, Sim. mesmo encostado aos gessos, Trás do- ainda consegue, se subir os gessos e olhar lá para baixo, ainda consegue adivinhar o muro e os talhões da última das salinas. Aí. Depois, do outro lado, há desvedos, como das salinas também. Sim, já é mais. Pronto. Portanto, a produção de vinho, o Bastardinho é típico Lavradio. E ainda produzem, não? Há um produtor no Lavradio que com poucas cepas ainda faz umas garrafitas de Bastardinho, que sobreviveu. Mas a casta sobreviveu, porque no princípio do século XX o Zé Maria da Fonseca veio comprar cepas ao Lavradio e salvou a casta. Boa. Portanto, o Zé Maria da Fonseca continua a produzir Bastardinho, já não é do Lavradio. Ok. Peço desculpa. O sal. Era a crescer em cima de zonas de água salobra. A infiltração da água do mar. Tem grande expressão no descobrimento, na época dos descobrimentos. Portanto, tudo o que vamos ver daqui para a frente tem a ver com a ocupação da margem direita do ponto. A margem esquerda também tem alguma ligação, nomeadamente pelos meios de maré, mas é a margem direita que se concentra indústrias ou atividades complementares dos descobrimentos. Começamos com os moinhos de maré, os armazéns da Real Fábrica de Biscoito e a Ribeira das Naus na Teina. Tudo isso vamos ver aí a seguir. Na Mata da Machada temos um forno que é do século XV-XVI. Também fazemos visitas a esse forno. Aos sábados. Vamos ter agora, logo no início de setembro, mais talvez o último da época. A última visita da época há de ser logo no primeiro sábado de setembro. Nós temos na nossa página do Facebook até. Este é um forno do rei, é um forno de cerâmica institucional, portanto só produz coisas para o rei. E era mais do que um forno, era uma bateria de fornos, e das tipologias que aqui se fazem, todas elas aparecem, por exemplo, nas zonas dos naufrágios portugueses no Índico, encontramos tipologias iguais às que foram feitas na Mata da Machada. Duas destas tipologias são específicas. Uma só existe na Mata da Machada, é a forma do biscoito. Esta é a maior das tipologias. Portanto, este seria o maior dos biscoitos feitos. E aquela... É o biscoito de viagem. Exato. E aquela que ali está é a forma do pão de açúcar. Portanto, o pão de açúcar que nós conhecemos no Brasil, não é? Esse é o pão de açúcar. Aquilo é a forma do pão de açúcar. Portanto, quando se desenforma o pão de açúcar, fica tal e qual como é o monte lá no Brasil. Ok. Portanto, só foram produzidas formas do pão de açúcar no Barreiro e em Aveiro.
na Mata da Machada e em Aveiro. Os dois sítios de onde se exportaram formas de pão de açúcar. Porque o açúcar nunca foi produzido praticamente em Portugal continental. O Infante Henrique introduziu o açúcar e tentou produzir açúcar na zona de Lagos. Mas aquilo não correu lá muito bem. Sabemos que ele tentou produzir açúcar na zona de Lagos porque ele, quando vai ao casamento do irmão a Coimbra, o Dom Pedro, diz que leva iguarias doces. E ele logo a seguir, depois leva o açúcar para a Madeira. Introduz o açúcar na Madeira. E na Madeira aquilo é um sucesso, e não só como modelo económico, mas também como modelo político. E eles vão transpor esse modelo económico e político primeiro para São Tomé e Príncipe, depois tentam em Cabo Verde, mas não vai dar resultado. As ilhas são muito dispersas e pequenas, e depois levam-no para o Brasil, onde o modelo político e económico também é um sucesso, agora não em ilhas, mas numa costa onde dividem-as por capitanias também, pelos capitães donatários, e o açúcar toma lá grande expressão. Se aquilo era um forno de cerâmica institucional, este é um forno daquilo que nós arqueólogos chamamos de cerâmica utilitária comum. No fundo é a cerâmica para o dia-a-dia, para as populações. Não é? Se aquele deu uma forma de biscoito, este dá uma forma de pão. Se aquele dá lamparinas, este dá castiçais. É difícil ir até à Índia a agarrar num castiçal, mas seria a única maneira. Quanto que as lamparinas podem ir num barco que oscila e a lamparina aguenta, é baixa, o centro de gravidade é baixo. Um castiçal já não. Portanto, estes foram indícios mais que suficientes para nós percebermos que aquele é cerâmica institucional e esta é utilitária comum. E deu-nos os azulejos de influência árabe, azulejos de produção de árabe, o que não é estranho, porque no século XV e XVI existia uma população árabe fora, ou seja, livres, tal como dizia uma de judeus, a viver em Coimbra. E sabemos disso através de documentação que impõe o recolher obrigatório. É logo o primeiro indício de que há ali populações cujo credo é diferente do credo cristão, porque tinham que fazer as suas preces, os seus rituais dentro de portas, de forma a não chocar a maioria cristã. E os fóruns do biscoito, vocês foram aos fuzileiros? Já provei isso. Não. Já. Pronto, os fóruns do biscoito, o biscoito era feito aqui